E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Vamos aqui agora com os jogos que chegam aí em abril. São jogos que eu acho bastante interessantes. Em março e fevereiro nós viemos aí de 2 meses com grandes jogos AAA. E esse mês eu acho que ele está se destacando bastante por alguns jogos Double A, jogos que eu fui conhecer um pouco mais pesquisando para ver o que seria lançado nesse próximo mês. E o que eu achei de verdade bastante interessante pela variedade e as propostas, principalmente em mecânicas de gameplay. Então, eu escrevi um artigo lá pro Mega, caso vocês queiram conferir, www.megascopio.com.br. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. E fora artigos, notícias, temos também vários reviews de jogos de uma equipe muito da hora que cobre, seja conteúdo do universo de cultura pop, de filmes, séries, jogos. Enfim, dê uma olhada lá que eu acho que vocês vão gostar bastante, além do que do canal do Mega também, o Megascópio, o Spotify. E caso curtam card game, TCG, eu tô com o meu canal pessoal de TCG Ultimate Deck, eu vou deixar na descrição para vocês acompanharem caso queiram. Já pedindo aqui a inscrição de vocês para não perderem nenhum conteúdo que for sendo publicado. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui com Darwin Paradox, esse jogo que me lembra um pouco uma questão de sobrevivência, né? Que a gente já teve jogos de aliens trazendo no nosso contexto aqui. E eu só lembrei de Alien porque é realmente um polvo, né? Então muitas vezes uma figura acaba remetendo a outra da forma com que são colocadas no jogo. E Octopus, esse que é o nome do jogo. Enfim, aqui em Darwin Paradox, a gente vai ter um jogo 2D que me parece bastante competente, que traz uma história engraçadinha, né? Eu achei assim, é um povo que ele é capturado ali no seu habitat, levado para uma grande indústria de alimentícia de peixes / frutos do mar. Ele consegue escapar e aí ele vai começar a descobrir uma conspiração alienígena que pode mudar o destino da humanidade. Então assim, é uma premissa bem bizarra, mas combina com o estilo do jogo, sabe? Então a gente vai ter aqui esse polvo que vai se locomover tal qual o animal e assim a gente vai utilizar as suas habilidades. Por exemplo, em trechos um pouco mais stealth, o personagem ele tem essa tendência a ser um pouco mais frágil, então o confronto direto não vai ser muito forte dele. Então, além de resolver puzzles, nós deveremos passar por trechos com inimigos, jogando a tinta dele e etc. Então, gostei da premissa do jogo e achei interessante. Ele vai sair para PC, Xbox Series e PlayStation 5 em 2 de abril. Agora, vamos para Samsung. Esse jogo foi um daqueles que eu encontrei pelo meio do caminho enquanto eu pesquisava. E ele vai ser um jogo... E ele vai ser um jogo que vai ser exclusivamente para PC nesse primeiro momento, talvez chegue para outras plataformas depois. E ele é do mesmo criador de Just Cause. Então aqui a gente já vai ter uma premissa de mundo aberto bastante estabelecida. E como a gente já vê aqui no trailer, um combate corpo a corpo que eu acho que vai parecer bastante eficiente. Não sei se nesse primeiro momento vai sair no PC só por conta do hardware, né? Então talvez, por isso que eu falei que talvez saia para consoles, né? Você lança para PC, dá uma polida, enxuga um pouco a questão de requisitos e depois lança. E aí aqui, a história ela vai girar basicamente em volta desse personagem que teve sua irmã sequestrada, ele tá devendo uma grana aí para umas gangues. E aqui o mais interessante que eu achei é como o mundo todo vai ser afetado, porque pelo que eu vi do jogo, ele tem uma premissa de que você deve para essas gangues e você tem que pagar em determinados prazos, senão sua vida começa a ficar mais complicada dentro do jogo. Como se essas cobranças e outras gangues começassem a querer te perseguir. Então eu gostei dessa história, vamos ver como que vai ser essa mecânica de perseguição por objetivo não cumprido. É uma coisa que eu acho bastante experimental, pode talvez estragar a experiência para aquela pessoa que quer uma gameplay mais cadenciada, que quer jogar no seu próprio ritmo, mas que para mim conta bastante a favor do jogo, porque uma das minhas implicâncias com jogos de mundo aberto em geral, Just Cause e GTA são dois deles inclusive, são um fator missões, que às vezes você tá se perdendo e você não consegue ver a urgência naquilo que você está fazendo, mesmo o jogo indicando que aquilo é urgente. Então aqui eu acho que ele vai conseguir trabalhar esse senso de urgência de uma forma interessante e bastante diferente do que a gente conhece ou que a gente viu até agora. Vamos agora para o Replaced.
que vai chegar aí para PC e Xbox Series, chegando Day One Game Pass. Ele é um jogo em que a gente vai controlar um humano que tá com uma IA dentro dele e num universo cyberpunk. Então a gente vai ter esse pixel art extremamente caprichado. Já joguei um pouquinho de Replaced na Comic Con de 2024. Esse jogo tá para ser lançado há bastante tempo e agora no dia 14 eu acho que ele realmente vai chegar nas nossas mãos. E para quem é de Game Pass, né, Day One. E aqui ele tem um combate que me chamou a atenção, porque é um combate bastante parecido, ou numa vibe de Batman Arkham Horror, sabe? Em que você vai ter um tempo de ação, um tempo de reação. Vamos ver se não vai ser enjoativo, mas eu acredito que não. Não sei quão longo vai ser o jogo também, para dar chance disso ficar enjoativo. Mas só do visual do jogo ser extremamente caprichado e muito bem trabalhado, eu acho que vai ser um jogo bastante interessante aí para quem curte um 2.5D, um jogo 2D, com puzzle e com combate. Agora vamos para Mouse P.I. for Hire, que era para ter saído em março ou fevereiro, se não me falha a memória. E aí ele foi adiado. Ele vai trazer essa vibe Doom com um cartoon dos anos 50, que não vou falar que foi estreado por isso, mas que com certeza deve ter muita influência de Cuphead. Aqui as animações também são feitas de uma forma mais manual, bastante caprichada. E a história, apesar desse visual, eu acho que ela tem tudo para ser bastante forte devido à temática no ar com que ela trabalha. Então, vai ser um jogo interessante, estou bastante empolgado para ele. E se eu conseguir acesso a ele, logicamente eu vou trazer aqui no canal. E ele vai sair para PlayStation 5, Xbox Series, Switch no dia 16 de abril. Beleza, agora vamos para Cthulhu The Cosmic Abyss, que é um jogo em primeira pessoa em que nós somos ali um personagem que é um investigador, que vai investigar uma mina nas profundezas do Pacífico, porque os trabalhadores sumiram. E ali a gente vai ter contato com esse horror cósmico, sobrenatural e tudo mais que for aparecendo. Eu gosto da premissa do horror cósmico, sou bastante fã desse tipo de universo e acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante, trabalhar aquela questão do terror psicológico, trabalhar principalmente o fator imersão, que eu acho que é o que mais pega quando a gente fala de horror cósmico, né? Não é nem só você ter mecânicas que mostrem monstros horríveis e universos esquisitos, mas não, é ter cenários bem trabalhados para você poder realmente emergir nesse universo sem ficar forçado. Então eu acho que esse jogo vai fazer isso de uma forma bem interessante. Aí temos Pragmata, que já temos uma demonstração, né, um vídeo analisando a demonstração aqui no canal, que foi lançado em fevereiro, se não me falha a memória. O jogo é um dos poucos casos aí que teve o seu lançamento antecipado, ele ia sair mais para o final de abril e ele foi antecipado para o dia 17, chegando para PlayStation 5, Xbox Series, Switch e PC. Ele está sendo, né, publicado pela Capcom. E olha, é um jogo que me chamou a atenção pelas suas mecânicas, os embates com o chefe que a gente tem na demonstração é muito legal, os puzzles são interessantes e parece um jogo bem promissor, os personagens chamam a atenção. Então acho que vai valer bastante a pena. E falando em AAA, eu acho que vai ser um dos grandes chamarizes do mês. Agora vamos para Tides of Tomorrow. Esse jogo que é dos mesmos criadores de Road 96. Gosto bastante de Road 96, que é um jogo que não é bem o Walk Simulator, mas ele é um jogo de decisões que você vai conhecendo os personagens, conversando e decidindo qual vai ser o rumo do país ali que você tá, né? Então, assim, é muito legal as temáticas que ele aborda. E aqui em Tides of Tomorrow nós teremos uma abordagem bem diferente, né? Mas ainda assim que me chamou a atenção pelo aspecto do multiplayer assíncrono do jogo. Ou seja, basicamente nós iremos jogar de uma forma compartilhada com os outros players e quando você fizer uma ação que impactar naquele mundo, o seu personagem ele vai deixar uma sombra ali que os outros jogadores vão poder ver o que aconteceu, decidir se quer fazer a mesma coisa, se quer mudar. Para quem joga Dark Souls, Bloodborne, quase você ter... Você tá no Bloodborne, né? Que eu joguei bastante Bloodborne recentemente. Então você consegue ver ali onde o personagem morreu, o que ele fez e tal. E aqui o mais interessante é que isso vai afetar como que o mundo reage a você.
Então, isso é interessante, mas também pode talvez comprometer de alguma forma, não sei. Mas só de ver esse tipo de mecânica mais diferenciada, eu já acho muito curioso, no mínimo. Enfim, vamos lá que a gente está quase chegando no final da nossa lista. Temos mais 3 joguinhos aqui para comentar. Temos o Aphelion. O Aphelion, ele é um jogo de escalada, basicamente, em que a gente vai jogar com 2 personagens em um planeta congelado. Aqui a gente vai ter 2 vertentes de jogo, que é basicamente a personagem aqui, que eu esqueci o nome agora, Ariane, ela vai fazer uma parte de exploração / sobrevivência, porque ela vai estar explorando esse mundo e tendo que sobreviver a uma criatura que acaba perseguindo ela. Então, eu acho bem curioso isso, e assim, o gráfico do jogo eu achei muito legal. Gosto dessa premissa que traz esses ambientes desafiadores e que mostra uma gameplay que vai apostar um pouco talvez no Walk Simulator, mais na investigação e resoluçãozinha de puzzles, enquanto que o Thomas, a gente vai ter uma gameplay mais focada na ficção científica, exploração, escalada, vendo a verticalidade das situações, né? Então aqui a gente vai jogar com os personagens separados, buscando se encontrar. E acho que o jogo ele tem tudo para ser muito interessante. Ele vai sair para PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e vai ser Day One Game Pass. Então vale a pena a gente ficar de olho. Agora vamos para Will Follow the Light. Esse jogo ele é bem o Walk Simulator, mas de verdade eu gosto de alguns jogos assim, Walk Simulator, ainda mais que são jogos que costumam ser mais curtos e trazer um certo nível de imersão bastante profunda. E aqui a gente vai ter uma jornada de um pai que tá velejando ali e ele descobre que na cidade que sua família estava ocorreram acidentes. E ali você vai ter que voltar a investigar e entender o que está acontecendo. A história não deixa claro se é algo sobrenatural, se é um desastre natural. Mas eu acho que ela, novamente, assim como eu falei do Cthulhu Cosmic Abysm, eu acho que ele acaba abordando um cenário bastante imersivo e curioso. E eu creio que, por fim, nós temos Saros, né, que finalmente vai ver a luz do dia no dia 28, exclusivo para PlayStation 5 até o momento. Joguei já o Returnal, acho um jogo bom, interessante. O fator roguelike dele me incomoda um pouco em alguns momentos, porque apesar da mecânica dele ser bastante divertida, tem hora que você só quer progredir na história, sabe? E você tem que fazer tudo de novo. Você vai desbloqueando a porta ali, você passa, você meio que corta um caminho, né? Quando você finaliza, por exemplo, você chega no final de um boss, pega uma chave, aí você volta, abre a porta, aí beleza, aí quando você for rejogar, você tem aquela porta aberta e tal. Mas eu acho, em alguns momentos é um pouco desgastante, mas é um jogo muito bonito, Returnal. E o Saros eu acho que tem uma proposta talvez mais semelhante também, semelhante a isso, e que vai ser bem divertido. E a mecânica dele que eu achei é que ele vai ser mais rápido do que o Returnal, né? Pelo personagem, pela forma de jogar, pelos inimigos, talvez também. Mas eu acho que esse pra mim vai ser um dos diferenciais. Mas é aquele jogo que, se você curtiu o Returnal, é quase uma certeza que você vai curtir Saros também. E eu fico curioso pra testar o jogo e ver qual que é a dele. Então, bom, gente, é isso aí. Esse foi o vídeo aqui do canal para os jogos que chegam aí em abril, ou que eu daria destaque em abril. Logicamente, alguns jogos podem ficar fora da lista, a gente tem N lançamentos por mês, e às vezes é normal a gente acabar passar alguma coisa e ver só depois mesmo, aí já é tarde. Então, queria pedir para vocês, se tem algum jogo que eu esqueci aqui, deixe nos comentários pra gente trocar uma ideia, é sempre bem legal esse diálogo com vocês. Se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo. Lembrando, se inscrevam lá no Mega, no Ultimate Deck também. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.